Boa tarde, meu nome é Letícia Brito e hoje eu e minha dupla vamos apresentar sobre a primeira revolução industrial. A primeira revolução industrial marca o período de mudanças no processo de produção, que deixou de ser manual e passou a ser industrial. A manifestação dessa transformação começou entre o século XVII e XIX, quando o trabalho artesanal era o único meio de produção desenvolvido por operários em suas casas. Dessa forma, o trabalho assalariado dentro das fábricas começou a prevalecer. A princípio, a invenção das máquinas tinha o objetivo de economizar o tempo de trabalho dos artesãos. Durante o século XVIII foram construídas as primeiras máquinas a vapor na Inglaterra, as quais tinham a capacidade de aumentar a produção de mercadoria. Antes da construção das fábricas, a produção era totalmente manual, sendo que o trabalhador participava de todo o processo que transformava a matéria-prima em produto para venda, já que não existia uma divisão de trabalho. Na transição entre o artesanato e a maquinofatura, surgiu a manufatura, modo de produção que se caracteriza pela divisão do trabalho ainda feito pelo artesão, para quem não lembra o que é a manufatura, tá, gente? Dessa maneira, o trabalhador ele realizava apenas uma etapa do trabalho e era remunerado apenas pela parte que produziu. O processo do método de trabalho fez com que os artesãos começassem a trabalhar dentro das fábricas sob a monitorização dos grandes empresários, que alcançavam lucros assim, chocantes, nunca visto antes. O primeiro país a passar pela primeira revolução industrial foi a Inglaterra, pois por ser um país bastante rico, possuía recursos para investir na produção de máquinas. Entre os fatores que possibilitavam a atração de riquezas para o país e o investimento em máquinas estavam ocupação de importante zona de comércio da Europa, acúmulo de capitais para investimento na construção de máquinas, tornando a economia ainda mais duradoura, pagamento de baixos salários aos artesãos que exerciam funções nas manufaturas, localização estratégica das fábricas perto do mar, o que possibilitava a exploração dos mercados ultramarinos. A crise do artesanato colaborou para o aumento de uma grande quantidade de mão de obra nas fábricas, isso ainda no início da primeira revolução industrial. Além de todo o progresso por parte da burguesia, começou a vigorar na Inglaterra a lei dos cercamentos de terras, que consistiam em desapropriar os pequenos proprietários de suas terras para que os grandes proprietários pudessem realizar a produção de algodão e a criação de ovelhas. Com isso, um grande número de trabalhadores teve que sair das zonas rurais para as cidades industriais urbanizadas, o chamado êxodo rural, com o intuito de trabalhar nas grandes fábricas oferecendo a mão de obra barata. Essa primeira revolução industrial tornou as condições de vida e trabalho dos artesãos totalmente precárias. Como não existiam leis que regulamentavam o modo de trabalho dessas pessoas, a natureza do trabalho era de exploração. Dentre as condições estavam ambiente insalubre nas fábricas, tempo de trabalho chegava a 80 horas semanais e salários abaixo do nível de subsistência. A situação se agravava entre as mulheres e as crianças, que enfrentavam as mesmas situações e com salários menores ainda. Com isso, muitos trabalhadores ficavam doentes e se acidentavam no trabalho, o que lhe tirava da fábrica sem nenhuma indenização ou garantia. Para realizar apenas uma etapa da produção, a quantidade de trabalho aumentava para cada grupo de trabalhadores, já que à medida em que o tempo passava, as máquinas iam sendo melhoradas e a produção ficava mais rápida. Outra consequência que perdura até os dias de hoje é a poluição da atmosfera, já que a queima do carvão para o funcionamento das máquinas poluía e polui até hoje as cidades.
Por causa dessas péssimas condições, muitos trabalhadores se revoltavam e organizavam movimentos para protestar e exigir melhorias. O movimento ludista foi um protesto realizado em 1811 pelos trabalhadores de fiação e tecelagem para reclamar sobre as máquinas terem tomado seus empregos. De acordo com os manifestantes, por serem mais eficientes do que os homens, as máquinas tiravam seus trabalhos e, com essa justificativa, entraram nas fábricas e destruíram diversas máquinas. A manifestação foi liderada por Ned Ludd, que teve apoio de diversos trabalhadores. No entanto, a reação contra os protestos levou muitos ludistas à prisão, ao exílio e até mesmo ao enforcamento, por causa do modo radical como resolveram protestar. Historicamente, ficaram conhecidos como os quebradores de máquinas. Após alguns anos, operários ingleses militantes mais conscientes investiram em estratégias mais ativas de luta, como a organização de greves e movimentos sindicais. Outro movimento ambientado na primeira Revolução Industrial foi o movimento cartista, organizado pela Associação dos Operários. A principal exigência era a melhoria das condições de trabalho. Dentre os pedidos estavam diminuição da carga horária de 10 para 8 horas por dia, legalização do trabalho feminino, fim do trabalho infantil, folga semanal e salário mínimo. Aproveitando o momento, os cartistas resolveram fazer também a reivindicação de novos direitos políticos em relação ao voto censitário, já que naquela época apenas homens com boas condições financeiras podiam votar. Muitos direitos políticos foram conquistados através desse movimento realizado na primeira Revolução Industrial.